Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu espero que todos estejam bem, assim como eu estou. Grata a Deus por mais uma vez estar aqui com os irmãos para estudar um pouco e entender um pouco da palavra do Senhor, porque todas as vezes que eu também estou aqui, eu também aprendo um pouco mais com os irmãos. Abram comigo a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele acontece num diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um líder religioso, um fariseu, especialista nas leis de Deus, no Torá. Ele fazia parte do Sinédrio, que era um conselho religioso e político daquela época. E Nicodemos, ele era respeitadíssimo. A gente poderia entrar aqui no assunto de Nicodemos e fazer uma pregação sobre a vida de Nicodemos e o que aconteceu naquela noite, porque a Bíblia diz que foi numa noite. A noite ela tem alguns significados. Um deles é porque Nicodemos estava com medo de perder o respeito por ter procurado a Jesus para fazer algumas perguntas. E a noite também traz um outro significado que quer dizer escuridão espiritual. Nicodemos, ele procura a Jesus por conta dessa escuridão, apesar de ele conhecer muito as leis. Mas, e vamos entrar realmente no versículo que fala sobre o amor de Deus. Dentro dessa fala do amor de Deus, eu quero trazer um tema para vocês. E guardem esse tema, que o tema é o resumo do amor. Mas, Beth, por que o resumo do amor? Muitos teólogos dizem, concordam entre eles, que se pudéssemos resumir a Bíblia, ela seria João 3,16. Mas me perguntem por quê? Por quê? Me perguntem por quê, irmã Beth? Porque ele traz para nós 3 chaves importantes e riquíssimas de João e desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele fala que nele nós encontramos o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a única esperança da salvação da humanidade. A única esperança de salvação da humanidade. E com base nisso eu quero trazer para vocês, essa noite, 2 chaves sobre João 3,16. Primeira chave, o amor de Deus pela humanidade. Tudo começa através do amor de Deus. Em 1 João 4,19, diz: Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer atitude humana, Deus já nos amava. Mesmo depois do pecado de Adão, mesmo com tudo o que aconteceu, Deus continuou nos amando. É um amor tão indescritível, tão imensurável. É impossível para nós, humanos limitados, termos noção de um amor como o que Deus sente por nós. Algumas pessoas fazem algumas comparações. Comparam o amor de Deus com o de um pai,
comparam o amor de Deus ao amor de uma mãe pelo seu filho. Eu não consigo fazer essa comparação. Porque o fato de sermos humanos nos dá limitação, até no amar. Nós não teríamos a coragem que Deus teve. Chave número 2. A prova do amor. Jesus. Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. Observem comigo que uma parte do versículo diz o seguinte: que deu seu Filho unigênito. Aqui está revelado a ação de amar. A ação que se torna real, a prova do amar. E dentro desse contexto, a gente pode fazer uma analogia com Gênesis 22, onde Deus pede a Abraão o filho da promessa, Isaque. Abraão prontamente pega Isaque, leva para o Monte Moriá, faz todo o ritual do sacrifício. E na hora da consumação, um anjo clama: não façais mal ao menino. Deus ouviu a tua fé. Deus viu a tua fé. E Isaque automaticamente é substituído por um cordeiro e o sacrifício ele é feito. E aí vocês me perguntam por que essa analogia com João 3,16? Essa analogia mostra que Deus também fez a mesma coisa que Abraão. Ele deu o seu filho. E qual é a diferença? A vida de Isaque foi poupada. A de Jesus não. E observem aqui comigo uma conexão muito importante. Abraão oferece Isaque, Deus dá Jesus. Isaque carrega a lenha do sacrifício, Jesus carrega a sua cruz. Isaque é substituído por um cordeiro para que o sacrifício fosse consumado, mas Jesus vira o cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma conexão muito linda entre esses dois textos. Deus pede a Abraão em Gênesis 22, mas ele mesmo cumpre em João 3,16. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu estava estudando esse texto, eu me senti constrangida, muito constrangida, com um amor do tamanho do que Deus sente por nós. Porque nós falamos muito sobre João 3,16, é um versículo muito conhecido, mas nós precisamos mergulhar no que diz esse versículo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a vocês essa noite. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive, e ele vive, e ele vive. Então, a promessa é muito simples. Quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Que continuemos crendo que só o Senhor salva. Deus os abençoe.